Bom, existe uma séria chance aí da renda fixa voltar a fazer parte do nosso cotidiano. A gente tem visto aí, por exemplo, índices de inflação como o próprio IGPM batendo patamares de 30%, 35% nos últimos 12 meses, IPCA 5%, perspectiva da taxa Selic aumentar muito também. Então é importante que a gente saiba como identificar bons investimentos em renda fixa. Então, apesar desse canal ser mais focado em renda variável, afinal é lá que está toda a complicação, toda a dificuldade de análise, mas também está o maior potencial de ganho, é importante que a gente saiba como montar a nossa carteira. E uma carteira muito bem construída, ela deve ter sim uma parcela boa de renda fixa. Afinal, no Brasil, um país ainda muito instável, que a gente vê patamares tão elevados de taxa de juros, né? Muitas vezes a nossa bolsa de valores ela fica operando lá embaixo, você só perde dinheiro, você coloca R$1.000 e vale 900, e vale 800, e vale 700 por 10 anos, enquanto a renda fixa está pagando lá 15%, 20%, 25%. Então por isso que é importante sim a gente saber como construir a nossa carteira, e é isso que eu quero te ajudar nesse vídeo. Inclusive eu vou te mostrar o porquê que investir em títulos públicos é o melhor investimento para a renda fixa. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse cenário aqui é provisório porque eu estou em reforma, né, com o meu escritório, que eu vou atender 100% vocês. Eu estou muito empolgado para finalizar essa reforma, né? Vai ficar bem legal o estúdio aqui. Então se você é novo ou nova aqui no canal, já te convido a se inscrever aqui, que a gente tem muito bom conteúdo. É um canal diferenciado aí, eu posso te garantir. Você vai comprovando isso ao longo dos vídeos que eu já postei e dos que estão aí por vir, ok? Então o primeiro conceito que a gente tem que entender o que é a renda fixa, né? É como se fosse um empréstimo, né? Tente sempre enxergar a renda fixa como um empréstimo. As letrinhas que vem na frente, CDB, LCI, LCA, título público, essas coisas, só vai mudar para quem que você vai emprestar e com qual finalidade que você vai emprestar. Então por que ela se chama renda fixa? É porque a rentabilidade é garantida? Não necessariamente, né? Em caso de títulos públicos, por exemplo, não é a rentabilidade que é garantida, mas é o montante final que já é pré-acordado com quem está investindo, ok? Então, para ficar de uma maneira bem clara aqui, CDB, o que é o CDB quando você coloca o seu dinheiro no CDB? Certificado de Depósito Bancário, dane-se, o que importa é que você está emprestando aí para o banco. De certa forma, você está emprestando para o banco o seu dinheiro. E quando você empresta seu dinheiro, o dinheiro tem valor com o tempo. Os R$10 que você tem hoje, eles valem muito mais no futuro. É assim que grandes empresários, é assim que bancos, é assim que pessoas que sabem lidar com o dinheiro enxergam o dinheiro. O dinheiro de hoje não necessariamente ele tem esse valor. Ele tem muito mais valor no futuro. Então, como que uma pessoa comum enxerga o dinheiro, né? Pega uma nota de R$10 e fala, é R$10. Como que um investidor enxerga esse dinheiro, né? É R$1.000 daqui 30 anos. É assim que o investidor ele enxerga, né? E é assim que você tem que enxergar também. E os bancos naturalmente enxergam desse dinheiro. Então, emprestei R$1.000, o banco vai me pagar R$2.000 daqui 5 anos. Por que ele vai pagar R$2.000? Porque ele é bonzinho? Não. Porque ele vai pegar esses meus R$1.000 e vai tentar transformar em 10.000 e só me pagar 2.000 e ele fica com 8.000 de lucro. Basicamente essa é a conta, né? Então o certificado de depósito bancário, né, esse CDB, seria um empréstimo ao banco de certa forma, ok? O LCI e LCA, né, letra de crédito imobiliário e agronegócio, respectivamente, ele já tem um certo direcionamento para onde vai esse dinheiro, tá? Então no setor imobiliário, né, no caso do LCI, e no caso do LCA, o setor de agronegócio. A gente tem também as debêntures. Esse nome, apesar de muito feio, né, é um empréstimo a empresas. Você empresta, por exemplo, a uma Petrobras e ela vai te devolver um juros. Por quê? Porque ela está precisando pegar dinheiro, ela está precisando captar dinheiro para começar uma nova refinaria, por exemplo. Então eles emitem debêntures no mercado e nos permitem aí comprar essas debêntures, né, de forma que depois eles paguem. Existe sim o risco de crédito, por exemplo, a empresa pedir esse dinheiro de você e não pagar, então ela te dá um calote, me empresta uma grana aqui, daí você vai lá e você empresta esse dinheiro e a empresa vai à falência, você perde esse dinheiro, você vai ser um dos últimos a receber esse dinheiro no caso de insolvência da empresa, tá? Fique claro isso. Então, por isso que todos os empréstimos, eles têm um determinado risco. Se você vai emprestar para um Banco do Brasil, ele vai pagar provavelmente menos do que aquela lotérica que está do lado da sua casa. A lotérica tem muito mais risco, ela precisa te pagar mais, ela precisa falar, ó, eu tenho mais risco aqui, mas eu vou te pagar mais dinheiro. Você tem mais risco, mas você vai ter mais potencial de retorno também. Ao passo que o Banco do Brasil, pô, não preciso pagar tanto porque eu sou gigante, eu
tem meu valor de mercado aqui é acima de 200 bilhões de reais, não sei exatamente quanto que tá no momento que eu gravo esse vídeo, mas só um exemplo, né? Acima de 50 bilhões de reais com certeza. Sou um banco muito sólido, existo desde 1808, apesar de já ter fechado uma vez, incrivelmente, né? Vou deixar um card aqui em cima se você não conhece a história do Banco do Brasil. Eu gravei já uma análise completa dele, né? Um estudo completo a respeito dessa empresa. Aí ele fala, eu já sou gigante aqui, não preciso pagar tanto, mas com certeza você vai receber esse dinheiro no fim da história. E o mesmo vale para empresas, né? Se eu estou emprestando meu dinheiro para uma Petrobras, que é uma empresa gigante, ou para uma Apple, né? Vamos supor que eu empreste meu dinheiro para a Apple, eu espero que eu tenha um menor risco do que se eu emprestar para a OIBR, né? A Oi Brasil, que está em recuperação judicial, ou a livraria Saraiva, que infelizmente também está em recuperação judicial, né? Uma empresa excelente aí, me remete à infância, mas enfim, se eu emprestasse para a Apple, com certeza a Apple me pagaria muito menos do que a livraria Saraiva, porque ela precisa me pagar mais para atrair mais investidores, né? Ela precisa pelo menos falar, vou te pagar mais. Se ela vai pagar ou não é outra história, né? Mas então está sempre relacionado ao risco-retorno. E quem que negocia tudo isso aí, né? CDB, LCI, LCA, são corretoras e os próprios bancos. Principalmente quando você compra algum título desse tipo pela corretora, o que acontece, né? A corretora ela não está fazendo caridade, ela não é uma ONG, ela não trabalha de graça, né? A corretora precisa pagar toda a estrutura dela, a assessoria dela, precisa pagar toda a plataforma dela e ela precisa se manter, ela precisa lucrar, ela precisa ganhar dinheiro. Ou seja, todos esses investimentos eles têm um intermediador. Eu acabei de explicar para você que todo o retorno ele vai ser acompanhado de um determinado risco, certo? Agora, qual que é o grande problema? Quando um banco emissor, ou seja, aquele banco que fala, ó, eu tô captando aqui para LCI, eu pago 150% do CDI. O benchmark lá que ele usou, ele falou que vai pagar 150%. A corretora, ela chega e fala, ah, interessante, eu distribuo o seu LCI, o que você acha? O banquinho lá, escondido num bairro, numa cidade que ninguém conhece, um banco que não tem tanto nome, ele fala, pô, legal. Por quê? Porque eu, banco, eu não consigo distribuir esse produto no mercado. Então, corretora, por favor, distribua ele no mercado. Faz esse favor para as pessoas ficarem sabendo que eu estou oferecendo 150% de CDI. É justo, não é? É justo. A corretora fala, só que é o seguinte, ao invés de eu passar para o mercado 150, eu vou passar 120% do CDI, 30% de diferença, fica comigo que estou fazendo distribuição. É justo para você, banco? Pô, é justo, tranquilo. Para você, investidor, você vai lá, você investe e você recebe o seu 120% de CDI, a corretora recebe os 150% e ela fica com esse spreadzinho de 0,3%. Pô, maravilha, não tem problema nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. Agora, qual que é o grande ponto? Você está incorrendo um risco e você está recebendo muito menos do que o risco que você está incorrendo. Nada mais justo para o investidor investir em algo e receber uma quantia, uma fatia aderente ao risco que você está incorrendo. Então, tanto para debênture, LCI, LCA, CDB, todos esses veículos de investimento em renda fixa, a corretora e o banco eles pegam uma parcela para eles. É justo, não tem problema nenhum. Agora, só tem esse descasamento de risco e retorno que você está incorrendo, certo? Isso nos leva então aos títulos públicos. Os títulos públicos tem algum terceirizador, tem algum intermediador? Também tem. Ele te cobra uma tarifa por isso, mas essa tarifa é muito mais aderente e muito mais justa. É importante dizer que quando a gente fala títulos públicos, esse é o nome certo a se dar quando você empresta o seu dinheiro ao governo. Sim, se empresta para o Brasil esse dinheiro, né? Para o Brasil se estruturar, se desenvolver, pagar a dívida, qualquer coisa aí que ele queira fazer com esse dinheiro. O nome é título público. E o Tesouro Direto? O que é o Tesouro Direto que eu já ouvi falar também? O Tesouro Direto é a plataforma que permite nós investidores comprarmos títulos públicos. A gente compra num mercado chamado secundário, não precisa se atentar muito nesse detalhe, mas pensa o seguinte, né? O Tesouro Direto corresponde a aproximadamente 5% de todos os títulos públicos do Brasil inteiro, tá? Então pouca gente sabe disso. Na verdade, quando você compra um título público, você está sim ajudando o Brasil, você está emprestando seu dinheiro para o governo, maravilha, ok? Só que isso não é nada assim, isso é mais um instrumento de acessibilidade a nós investidores. Algumas
muito benéfico, algo muito bom, democrático, que bom que a gente tem esse acesso, do que um super investimento em si. Quando a gente fala de todos os títulos públicos nacionais, a gente está falando na ordem de bilhões, trilhões, é muito dinheiro que de fato circula. Então os títulos eles são muito grandes, eles são muito além do que aqueles 50 reais que a gente compra no Tesouro Direto, tá? Aquilo é um instrumento de acessibilidade e que bom que a gente tem isso, tá? Agradeça a gente tá tão democrático nesse sentido. Agora, o Tesouro Direto, ele pega uma fatia assim para ele, óbvio, é justo, né? Ele tá entregando essa plataforma aqui pra gente, nada mais justo que ele seja remunerado por isso. Porém, essa fatia é muito mais aderente ao risco que a gente está incorrendo, ela não consome muito desse risco, porque a gente empresta, a gente paga uma porcentagem, uma pequena porcentagem anual ao Tesouro Direto, né, que seria a plataforma, e a gente consegue ter acesso a esse veículo de investimento. Ao passo que os outros veículos a gente acaba tendo nossa rentabilidade corroída. E corrói mesmo, isso é representativo, né? Isso é representativo. Agora, você vai continuar recebendo 120% do CDI, isso pode ser bom para você. Agora, se é justo, não é. Então, a mensagem aqui não é que o título público vai render mais, mas é o que vai ser mais justo de acordo com o risco que você está incorrendo. Isso precisa ficar claro. Toda vez que você investir em algum veículo de renda fixa que não seja título público, você está incorrendo mais risco do que deveria pelo retorno que você está ganhando. Isso é fato, tá? Agora tem um ponto interessante. Eu, na minha estratégia de investimentos, a que eu passo aos meus alunos da jornada completa e aos meus mentorados, por sinal, se você não sabe que eu dou mentoria, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo que eu dou mentoria, a gente bate 1 hora de papo aqui diretamente, né? Eu e você matando todas as dúvidas aí que você tem de investimento, fica à vontade. Se você não tem dinheiro para pagar a mentoria, não tem problema, né? O Instagram, ele está aberto aí sempre, eu abro para perguntas diariamente, né? Recebo mais de 10 perguntas, mais de 20 perguntas lá, respondo todas, tá? Então fica esse convite. Tem o caminho gratuito, tem o caminho pago, aqui a gente não faz distinção, ok? Mas enfim, a estratégia de investimento que eu passo aos meus alunos é que o lugar de complicar e de focar a energia é naquele que de fato vai rentabilizar, naquele que de fato vai te dar muito dinheiro. Renda fixa é para ser simples, você não precisa complicar a renda fixa. Eu vejo muitos investidores complicando, gastando um tempo gigantesco para, ao invés de receber 2% ao ano, igual a taxa Selic, no caso agora 2,75, receber 3,3% e falar que maravilha, rentabilizei 140% de CDI, nossa, como eu sou esperto, 2,7%, 3,4%, não vai mudar muito na sua vida. Agora, você investir bem em ações, é onde de fato você vai conseguir buscar bons retornos, né, no longo prazo. Não estou dizendo que renda fixa não é importante, mas se for para você gastar uma baita de uma energia, eu diria que a renda variável é o melhor lugar para você focar todas as suas energias e você investir muito melhor, saber escolher as suas empresas, saber identificar o mercado, identificar o cenário local, o cenário nacional, o cenário global, as concorrentes, para que você consiga investir numa empresa sólida que tenha perenidade no longo prazo, que de fato vai te trazer uma boa rentabilidade, te pagar bons dividendos no futuro, tá certo? Sócio! Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Se gostou desse vídeo, já compartilha com aquele seu amigo lá que gosta de complicar na renda fixa, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.